dia, mulher. Meninas, bom dia. Quem está aí? Eu quero já estar saudando vocês, sejam todas bem-vindas. Bom dia, Márcia, Juscelene. Eu vi que a Adri tá aí também. Quem mais, meninas? Sejam todas bem-vindas. Meninas, hoje nós atrasamos um pouquinho, então eu não quero atrapalhar ninguém. Quero procurar ser breve. Mas eu quero falar tudo que Deus colocou no meu coração. Nós estamos, bom dia Ayla, bom dia Sandra. Quem mais já está aí? Tem alguém a primeira vez? Se tem alguém que está aí a primeira vez, seja muito bem-vinda. Paz do Senhor, Kiane. A Adma, seja bem-vinda. Meninas, eu estava aqui preparando tudo e o horário se foi. Mas glória a Deus por isso, seja muito bem-vinda. Então hoje nós iremos falar ali, mas nós estamos nessa jornada do nosso livro da Mulher Sábia. E hoje eu quero dividir uma palavra com vocês ali. E nós estaremos lendo, tem alguém que já está. Bom dia, Cibélia, segunda vez, Alessandra de Minas. A Alê, quem mais? A Nilda, primeira vez, seja bem-vinda. Ana Paula Almeida, primeira vez, seja muito bem-vinda também. Sejam todas muito bem-vindas, irmãs. A Nilda de Santa Catarina, né? Aqui pertinho, aqui no sul também. Bom dia, irmã Floraci, nossa intercessora amada. A Cleo. Olha lá, Thaís lá do Pará. Longe, longe. Que benção, irmãs, né? Ali apareceu uma ali, diz pra mim, Mix Capricho. Eu não entendi o nome, mas seja muito bem-vinda. Meninas, sejam todas muito bem-vindas. Hoje nós estaremos falando um pouquinho aqui sobre o ministério do casamento, mas também o propósito da mulher. Então você é minha convidada. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês me escutam bem? Espero que sim. Aguardo o retorno de vocês. Nós estaremos iniciando, irmãs. Thaís a primeira vez, também ali tinha a Thaís da Bahia, ó, de Presidente Prudente, a Natália, que bênção, sejam bem-vindas, irmãs, se sintam abraçadas. Meninas, vamos estar orando para a nossa palavra, não que nós precisamos entrar na presença de Deus, não, mas para que Deus venha conduzir, para que Deus venha tocar no nosso coração. Então, nesse momento da oração, eu tenho um pedido muito especial. Eu oro por nós, intercedo pela live e você interceda por mim. Interceda por mim, pela minha vida, para que eu seja instrumento de Deus aqui. Que Deus me use, assim como tem usado você para estar aqui apoiando, encorajando, para estar aqui fazendo essa grande obra, essa grande missão. Vamos orar então, irmãs? Senhor, meu Deus, o Paizinho querido, nós te louvamos. Em primeiro lugar, Pai, nós te agradecemos por essa comunhão, Deus, por estarmos cada uma na sua casa, ou talvez, Deus, aquelas que estão no serviço, correndo, talvez se deslocando, mas, Senhor, porque nós podemos estar nessa mesa espiritual, cada uma num cantinho desse Brasil, desse mundo, Deus, nós te louvamos por isso, porque o Senhor está aqui, mas o Senhor está com cada uma, Senhor, e nós estamos nessa mesa espiritual nesse dia, Pai, para te louvar, para aprender mais de Ti, para, Senhor, sentirmos a Tua presença, sentirmos o Teu toque, sermos alinhadas com a Tua palavra, com a Tua verdade, Senhor. Por isso nós oramos, Pai, toma a direção de tudo nessa manhã, do tempo, da palavra, que aquilo que vem de Ti, Senhor, eu venha falar, aquilo que não venha de Ti, Senhor, que eu venha me calar, que cada irmã seja tocada, Deus, pela Tua presença, pela Tua poderosa palavra, que é viva, que é eficaz, que não volta vazia. Ó Espírito Santo, que nessa manhã a Tua presença seja como aquela garoa, aquela chuva suave, mansa, mas que molha, que é gostosa, que abraça. Fala conosco, Deus, é o nosso pedido. Fala conosco nessa manhã. Tenha liberdade para curar, para agir, para tocar, para restaurar. Deus, nós sabemos, Deus, que o Senhor é fiel. E o Senhor sabe tudo aquilo que vai ser ministrado. O Senhor sabe tudo aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Por isso eu peço, Deus, que as portas que são para serem abertas nessa manhã para a Tua palavra, que elas sejam, Pai. Que não haja impedimento, empecilho, atrapalho. Que nenhuma arma forjada do inimigo prospere nessa manhã, Deus, em nome de Jesus.
mas que tua palavra chegue aonde ela foi designada para chegar, Deus. Que nós sejamos um solo fértil nessa manhã. Assim nós oramos, assim nós pedimos, Senhor, assim, Jesus, toma controle dessa live. Da conexão, da internet, do som, do lugar que essa mulher está. Prepara esse ambiente, prepara o nosso coração, nossa mente. Oh Deus, toma a direção de tudo, Jesus, porque tudo é para ti, por ti, de ti. Amém. Amém, irmãs. Eu quero saudar quem entrou enquanto estávamos orando. E eu já quero estar iniciando as meninas que já têm o nosso livro, irmãs. Hoje nós estaremos lendo a lição 12. Nós estaremos lendo a lição 12 e aprendendo um pouquinho mais, vendo o que Deus quer falar conosco sobre essa lição. Então você aí que é casada, né, Lucilene da Bahia, que bênção, você que é casada, você que tem uma amiga que também é casada. Hoje nós estaremos falando um pouquinho sobre a mulher sábia ser uma boa esposa. Então eu sei que é um tema desafiador. Então por isso eu peço, né, te convido, te encorajo a você estar convidando uma mulher. Principalmente aquela irmã que talvez está pedindo oração, que você sabe que está passando talvez alguma luta, alguma situação. Convide, irmãs, convide uma irmã para estar aqui, né? Para ela também ser abençoada. Ou marque ali o nomezinho dela ali aqui, né, nos comentários. Irmãs, ali, ó, são 31 lições. São 31 dias de texto, de devocionais, lição. E depois do nosso livro tem as lições, os textos. E no final tem isso aqui, ó. A parte da mentoria. Que é uma parte com perguntas, tá, irmãs? Perguntas ali com referências bíblicas para vocês estarem colocando em prática a lição. Eu não estarei lendo ali as perguntas, mas depois hoje eu vou colocar aqui nos stories. Eu vou tirar uma fotinho para vocês, quem quiser assistir a aula e depois estar respondendo ali as perguntas, tá? Para vocês estarem até mesmo gravando essa lição. Bom dia, Sheila. Meninas, vamos começar então. Quem tem o livro, pega o livro. Quem que tá na mentoria aí? Eu sei que a Cleo tem o livro. A irmã Floraci tem o livro. Quem mais? Michele, seja bem-vinda. Saudades, mulher. Quem mais tá da nossa mentoria aí das mulheres sábias? Quem mais? As meninas estão aí. Eu quero estar saudando vocês. Bom dia, Maria. Meninas, vamos começar. Quem já tem o livro, página 33. Você que ainda não tem, preste bem atenção, que essa é a nossa lição, é o nosso texto. A Arilene tá aí, bom, a Rita também tá aí, as meninas, né, das Mulheres Sábias estão aí. Sejam bem-vindas, meninas. Vamos começar então, irmãs. Dia 12, página 33. A mulher sábia é boa esposa. Nosso texto base está em Provérbios 12, 4, que diz assim: uma esposa fiel e dedicada é a coroa do seu marido. Mas uma esposa leviana é como uma doença em seus olhos. Em seus ossos, desculpa, irmãs. Quando nós começamos a meditar e buscar aprender um pouquinho sobre o que significa ser essa coroa do nosso marido, nós descobrimos 2 significados para a coroa. Em primeiro lugar, a cerimônia do casamento. A coroa refere-se à prática de coroar os noivos na noite do casamento. No momento do encontro com a noiva, o noivo vestia-se como um rei e usava a coroa de ouro como um símbolo, simbolizando uma nova posição de autoridade e de honra. Em segundo lugar, a coroa ali na festa do casamento era símbolo de alegria, usada em todas as ocasiões de festas e comemorações, inclusive o casamento. Você não concorda que ser uma fonte de honra, alegria e satisfação para o seu marido é um grande privilégio? Mas como? Como ser essa coroa? Coloque em prática essas sugestões para você brilhar mais do que nunca. Primeiro, tenha um firme compromisso com os padrões de Deus. Ame o Senhor, obedeça os seus mandamentos e siga-os de todo o seu coração. Deuteronômio 6:5. Segundo, seja fiel às promessas feitas na cerimônia do casamento. Tome a decisão inabalável de ser fiel ao seu esposo. Efésios 5:31. Terceiro,
Sinta alegria quando o seu marido for o centro das atenções. Afinal, é ele que está usando a coroa. Lembre-se, o brilho de um não apaga o outro. Em alguns momentos, ele estará em destaques e em outros será você. Mas no fim, vocês caminharão juntos na mesma missão. 1 Coríntios 13, 5. Seja leal ao seu marido. Guarde as fraquezas dele e falhas somente para você. Provérbios 31, 11. Quinto, exerça uma influência emocional positiva sobre o seu esposo. Seja uma excelente administradora do lar. 1 Timóteo 5,14. Em sexto lugar, exerça influência financeira positiva. Seja diligente e prudente na forma como você gasta e usa os seus recursos. Em sétimo lugar, exerça influência positiva sobre os seus filhos no caminho do Senhor, porque isso honrará o pai deles. Provérbios 22, 6. Em oitavo lugar, seja uma esposa que honra o marido diariamente, por toda a sua vida. Em último lugar, eu coloquei aqui para nós, uma mulher piedosa e virtuosa transforma-se no ornamento mais brilhante de seu marido, como uma coroa gloriosa de virtude. Quando nós agimos assim, nós não apenas buscamos agradar e servir ao nosso esposo, mas acima de tudo, estamos cumprindo a palavra de Deus. Em primeiro lugar, honramos o Senhor e dele vem a nossa recompensa. Amém, irmãs? Sejam todas bem-vindas. Vi que muitas mulheres entraram. Nós estávamos lendo aqui, irmãs, a lição do dia 12 do nosso livro Mulheres Sábias em Construção. E o título é A Mulher Sábia é uma Boa Esposa. Irmãs, não é fácil vir aqui falar sobre casamento. Em muitas lives que eu vim trazer sobre esse tema, vim falar sobre a mulher, vim falar sobre o papel da esposa, muitas vezes houve retaliações. Inclusive ali no sentido, mas e para os homens? Quem que fala? Quem ensina? Já foi chamada ali de machista. Enfim, tantas coisas já aconteceram. Mas, irmãs, nós estamos aqui para falar o que a palavra diz, o que Deus diz, o que está escrito. Não é o que a Denise pensa, não é o que a Denise acha. Por isso que, bom dia, Lidiane. Por isso que em todas as dicas ali que eu coloquei no livro, eu peguei, busquei, tentar colocar para nós referências bíblicas, para não ser nada do que a Denise pensa, acha ou eu sinto, que está na moda agora. Eu sinto de te falar. Não é o que a gente sente de falar, é o que está escrito na Bíblia. Nós não sentimos, nós falamos o que está escrito. Uma mulher bíblica, uma mulher sábia, uma mulher de Deus que entende que ela não se move por aquilo que ela sente, ela pensa, ela acha, ela vai buscar o que? O que está escrito. E eu não estou falando isso, que nem diz Paulo, porque eu estou vivendo tudo isso. Eu não estou falando porque está aqui diante de vocês uma mulher perfeita, maravilhosamente perfeita, não, irmãs. Mas é o que eu estou buscando diariamente, entendendo que eu sou uma mulher sábia em construção. Todos os dias, Deus tirando algo, colocando algo, todos os dias precisando depender da palavra e do Senhor para viver tudo que está escrito. Então, irmãs, eu quero começar assim falando para vocês que para a gente entender o papel da esposa, primeiro eu preciso que você entenda e eu também preciso voltar e entender qual o propósito da mulher. Qual o princípio, o porquê a mulher foi criada. E nós vamos para Gênesis 2, 21, 22. Bom dia, minhas irmãs. Orem por mim, irmãs, pela minha voz, por esse tema abençoado, mas desafiador, que é a nossa live de hoje. Gênesis 2, 21, 22 diz assim: Então, o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre o homem. E enquanto este dormia, ele tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne.
E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e trouxe essa mulher ao homem. Irmãs, bom dia, Catherine. Oh, minha amada, bom dia, minha sobrinha amada está aí, que bom, minha amada, bom dia, bem-vinda. Meninas ali, diz assim, ó, e da costela que tirou do homem, o Senhor formou a mulher. A palavra hebraica aqui, irmãs, usada para formou, é baná, que significa construir, arquitetar. Então, quando nós entendemos que essa construção, Deus formar, Deus tirar, não foi assim, ó, eu vou fazer por um acaso, eu vou tirar para ver o que vai dar. Não, Deus não faz nada sem propósito. Deus ali ainda foi colocado esse verbo, projetar, arquitetar, construir. Um arquiteto, irmãs, é a mente pensante muitas vezes do projeto, não é aquele que executa. É aquele que pensa o porquê, o para quê. Para que esse espaço? Por que eu vou preencher com algo? Propósito da obra, propósito daquele projeto. E foi assim que Deus fez eu e você. Quando Deus te formou, Deus pensou para quê? Por quê? Qual o projeto? Qual a missão? Mas muitas vezes nós estamos buscando essa resposta em pessoas, em validações, em profissões, em dinheiro, em fama, em aparecer. Muitas vezes estamos buscando nossa missão em outras pessoas. Nossa, a fulana está fazendo isso, está dando certo, eu vou fazer também, talvez seja para mim também. Mas não, irmãs, nós fomos criadas com cuidado, com beleza, com intenção, com propósito e com missão. Enquanto você e eu não entendermos para que nós fomos criadas, em primeiro lugar, como mulheres, nós não vamos saber exercer a missão da maternidade, a missão ministerial, a missão do casamento. Porque nós não vamos saber quem nós somos e para que nós somos criadas. Então a mulher, irmãs, ali ela foi projetada, em primeiro lugar, nós precisamos entender isso. Com propósito, com missão. E ali quando nós olhamos para Deus criando, Deus fazendo, eu quero que você pense comigo da onde nós somos formadas. A Bíblia diz que foi da costela. E eu amo pensar, irmãs, assim, que Deus, como Ele não faz nada sem propósito, sem missão, não faz nada ao acaso. Eu estava meditando, o que seria a costela? Você já parou para pensar isso? Deus, por quê? Para quê? Irmãs, ali, uma das funções da costela no nosso corpo, em primeiro lugar, é proteger os órgãos vitais. Ali, a costela, ela guarda, irmãs, elas formam como se fosse uma armadura protegendo o pulmão, o coração e os vasos mais importantes, os vasos sanguíneos mais importantes do corpo estão ali protegidos pela costela. Então, quando nós entendemos, irmãs, que na nossa família, na nossa casa, onde nós estamos plantadas, uma das missões, a missão, né, uma daquilo que Deus colocou em nós para nós fazermos é essa proteção. Ali a mulher, ela tem o dever, sim, irmãs, porque nós somos formadas de algo que protege. Ali nós temos a missão de guardar o que é vital na nossa família, de guardar talvez aquilo que é tão importante. Muitas vezes a gente até se pergunta, eu recebo mulheres, e eu também já fiz, eu digo, Deus, mas tudo sim, mas tem coisas espirituais que vai ser nós, porque nós temos essa missão de proteger o que é vital na nossa casa. Por que a Bíblia diz que a mulher tola, ela derruba? Porque uma mulher, quando ela está fora do seu propósito, desalinhada com a missão que Deus deu para ela tem esse poder, irmãs, não somente de proteger, mas se ela está desalinhada, ela vai ter o poder de deixar a parte vital da casa, a parte vital do casamento, a parte vital da sua família desprotegida. E muitas vezes numa batalha, irmãs, não é o ataque que conta, é como nós nos defendemos, é como nós estamos nos protegendo. Em segundo lugar, a costela, irmãs, ela participa da respiração do nosso corpo. Ali, quando nós respiramos, quando nós ali recebemos, né, irmãs, o ar que nós respiramos, as nossas costelas se movem junto com os pulmões. Então, quando a gente respira, as costelas ajudam o nosso ar a sair do corpo e receber o ar novo.
Então, irmãs, elas se movem junto. Então, irmãs, ali, quando nós vamos para a Bíblia, nós falamos de ar, de sopro de vida, do fôlego da vida, de respiração. Significa e simboliza Jesus, simboliza a vida plena, simboliza a vida que o Senhor nos dá, o sopro de vida. Simboliza também o Espírito Santo. Então, eu meditava e trazia para nós aqui, irmãs, que nós sim podemos ajudar as pessoas, a nossa casa, a nossa família, nosso esposo, nossos filhos, nessa missão de trazer o Espírito de Deus para a vida deles. De trazer a vida plena, o sopro de vida, a vida em abundância para eles. Nós não somos ali quem dá essa vida, quem dá esse fôlego de vida. Nós não somos as principais. Mas as costelas ajudam o pulmão, elas são necessárias para esse processo. Aí imagina, irmã, se nós... Entra na mesma parte ali da proteção. Se nós estamos fazendo nossa missão de forma desequilibrada, desajustada, será que nosso corpo ali, nossa casa, nossos filhos, nossa família, nosso ministério está recebendo tudo aquilo de forma completa? Será que está recebendo toda a vida, todo o fôlego de vida, todo o sopro que Deus tem de forma completa? Em terceiro lugar, irmãs, a costela ela ajuda dando estrutura, estabilidade, equilíbrio para esse corpo. Uma palavra muito necessária para esse tempo. Está faltando muitas vezes na nossa vida, na nossa casa, na nossa igreja, no nosso trabalho, o equilíbrio. Aqui, irmãs, a costela ela mantém firme o peito, ela dá firmeza a essa parte superior do nosso corpo. Então, ela ajuda a manter o nosso corpo ereto, ela dá equilíbrio para nós caminharmos. Irmãs, as costelas são tão importantes que muitas vezes num acidente, numa situação de espancamento, a primeira coisa que se quebra são as costelas. Por quê? Porque antes do corpo receber o impacto, antes do nosso intestino, antes do nosso pulmão, antes do nosso coração receber o impacto, o que vai receber primeiro? A costela. Então, para você manter a sua família equilibrada, numa postura reta, firme, muitas vezes você vai receber muitos impactos. Muitas vezes você vai receber muitas coisas primeiro. Muitas dores primeiro. Para aquilo não chegar na sua casa, não chegar na sua família. Então, irmãs, quando eu estudava essa parte ali das costelas, eu achei tão interessante que dizia uma frase assim, ó. Que elas não aparecem. Mas, sem elas, todo o corpo desmorona. E eu achei isso tão lindo que eu meditava, às vezes a gente mulher. Às vezes a gente limpa a casa, a gente faz almoço, a gente passa o dia trabalhando, às vezes a gente trabalha fora, às vezes a gente corre para que dê tudo certo. E muitas vezes parece assim que a gente não fez nada. Talvez uma pessoa iria chegar na nossa casa e ver tudo... É como se aquela casa, tudo tivesse acontecido do nada. Fosse muito fácil. Porque, irmãs, porque muitas vezes aquilo que não aparece, Deus está falando contigo, não significa que não é necessário. Não significa que não seja muito importante. Não significa que não tem valor. Só que às vezes, eu digo por mim, quando eu estava meditando nisso, eu dizia, Senhor, eu nunca pensei nas minhas costelas. Eu não sei nem direito onde é que fica. Eu não sei nem quantas tem. Eu ficava pensando nisso. Mas eu ficava lembrando, irmãs, de quantas vezes nós mulheres somos assim. Nós não somos vistas, nós não somos lembradas, nós não somos valorizadas. Mas Deus nos criou para um grande propósito. Se tirar dali, todo o resto vai desmoronar. Se tirar dali, vai morrer, porque o coração não vai ter proteção, nossos pulmões não terão proteção, nosso estômago vai cair, todos os órgãos ali, aqui nessa região torácica, não vai ter estrutura.
Você mulher que sente talvez que você está escondida, pensa que o que você faz ninguém vê, ninguém dá valor. Mulher, você é um alicerce. Você é um alicerce. Você está ali estruturando sua casa, sua família. Já pensou se nós desistirmos? Imagina se hoje ali nossa costela dissesse: eu não vou mais trabalhar, eu não vou mais fazer, eu não vou mais te equilibrar, eu não vou mais te sustentar. Então, irmãs, ali eu quero repetir essa frase. Ela não aparece tanto, mas sem ela, tudo desmorona. Não é sobre aparecer, sobre ter visibilidade, sobre ser valorizada terrenamente, irmãs. Não é sobre performance. É sobre nós olharmos lá para a criação. Deus, para quê? Por que o Senhor me formou? Então ali, irmãs, ela também amortece o que eu falei aqui, os impactos. Ela serve como um escudo no nosso corpo. Geralmente um impacto ali, o que acontece? Vai ali primeiro na costela. Por isso que a gente muitas vezes em acidentes tem em primeiro lugar a costela quebrada. Ela amortece os impactos, ela amortece as lesões, ela amortece os choques. Trazendo isso para nós, irmãs, nós como mulheres temos sim essa missão de amortecer muitas vezes os impactos. Como vai chegar na nossa casa, como vai chegar no ouvido do nosso marido. Nós temos essa missão de acalmar as situações para que não chegue daquela forma que talvez chegou até nós. Nós temos essa missão, irmãs, de proteger. Proteção com sabedoria. Às vezes não é você ali não falar, não contar, absorver tudo para si, carregar o fardo. Mas é você ser sábia para saber como levar, como não entristecer, como não aborrecer. Então eu até coloquei para nós assim, que nós temos esse poder de proteger a nossa casa com oração, com palavras, com ações. Mas em Provérbios também diz, irmãs, além de tudo isso, falando um pouquinho ali da costela, em Provérbios diz o quê? O que nós lemos em Provérbios 12:4? A esposa fiel e dedicada é uma coroa para seu marido. Mas a esposa leviana, algumas traduções dizem tola, outras traduções dizem desenvergonhada. É como uma doença em seus ossos. Irmãs, quando a gente vai olhar as doenças dos ossos, a primeira coisa que diz é que elas são silenciosas. Tu não vê, tu não sente, mas quando tu vai ver já está ali machucando, já está no estágio avançado, já está ali causando um grande estrago. Então, além de tudo isso que nós falamos, nós também somos essa coroa. Mas como, né? Como é difícil, por que coroa? Quando nós entendemos, irmãs, que essa mulher ela está alinhada com os princípios de Deus, quando nós entendemos quem nós somos, por isso que eu iniciei falando sobre nossa identidade, nossa missão, o porquê nós somos criadas da costela, que tem todo ali, mas nós podemos trazer toda essa simbologia. É mais fácil sermos essa coroa, não é tão difícil, não é um fardo, porque primeiro nós estamos alinhadas com a vontade do Pai. O nosso livro ele diz assim: como ser essa coroa, como ser essa esposa fiel e dedicada ao seu esposo. Eu vou ler com vocês, página 33, tá, irmãs? Quem está com o livro, eu vou ler cada tópico falando um pouquinho dele, tá? Eu dividi, nosso livro não tem números, mas eu coloquei cada conselho como se fosse um número até para mim me achar aqui nas nossas anotações. Em primeiro lugar, irmãs, para nós termos essa coroa, essa esposa fiel, dedicada. E eu quero te dizer algo antes de começar. Quem aqui é casada? Tem alguém solteiro ou são todas casadas? Ninguém casada? Ou será que é o delay da live? Quem aqui é casada? Quem tá noiva? Quem tem namorado? Essa palavra também é para aquelas que não são casadas, irmãs. Tem alguém aqui casada? A Cléo casada? Só a Cléo, quem mais? A Ana Paula casada. A Mari também casada. A Cláudia casada. Isso aí, mas é para nós, né? É para nós e para aquelas que vão ainda passar por esse processo, né? A Adma está casando, olha só que bênção. Irmãs, quando uma vez eu estava
passando uma luta bem complicada no meu casamento. Bem complicada. E era uma estabilidade aquele casamento, começo de conversão, sabe? Irmãs, difícil. Ó, a irmã Floresce casada há 38 anos, que bênção, né? A Cibele casada, olha só que bênção. Irmãs, quando eu ouvi essas palavras sobre casamento, mulher virtuosa, quer ver submissão? A Silvia tá aí casada também, a Alessandra casada, a Bel casada há 22 anos, que bênção. Irmãs, eu me lembro assim, que tudo eu achava um desaforo. Eu dizia, meu Deus, só mulher, só mulher. E eu me lembro que um dia eu estava limpando a minha casa e eu estava ouvindo uma pregação na TV. E eu estava limpando e aquela pregação assim, vamos dizer assim, fervorosa, sabe? Falando sobre o casamento, sobre o homem, sobre a mulher, sobre vida cristã. Mas assim, uma exortação. E eu limpando aquela casa, assim, eu ouvi assim, ó. Eu disse, assim, pensando, né? Eu disse assim, essa palavra é pro meu marido. Essa palavra quem tinha que estar escutando é ele. Bem assim, irmãs. Limpando a casa, falando isso, né? E eu já pensando, irmãs, assim, ó. Ele vai chegar de noite, eu vou fazer um chimarrão e eu vou convidar ele para olhar uma pregação. Não vou dizer que eu já assisti. E eu vou colocar, porque ele precisa ouvir essa mensagem, porque ele precisa dessa palavra. Eu vou colocar, não vou dizer que eu já assisti, mas eu vou escolher essa, para ele pensar que é aleatório. Eu pensando tudo isso, irmãs. Olha só que benção, a Dayana, 25 anos, a Alete, 20 anos, glória a Deus, que benção, irmãs. Irmãs, eu lembro, olha só, irmã Rosa, olha só que benção, 39 anos, que benção, irmãs, que benção. E eu me lembro, irmãs, que quando eu pensando isso, arquitetando aquela palavra para o meu esposo estar ouvindo, porque eu queria que ele ouvisse, era a mudança para ele, o pregador disse assim, ó, e não pensem que essa palavra aqui é para outra pessoa que não veio. Era um culto, irmãs, uma conferência, eu nem lembro, eu lembro assim que era um evento muito grande. Essa palavra é para você que está aqui, essa palavra é para você que está ouvindo, não é para quem não veio, não é para quem ficou em casa. Irmãs, aquilo me pegou de uma forma tão constrangedora que eu comecei a dar risada de mim mesma. Então, por isso que eu quero escutar esse testemunho, que muitas vezes, talvez você vai ouvir esses conselhos e você vai pensar, mas e o meu marido? Mas para ele, mas eu tenho que fazer tudo, Deus. Mas eu quero te lembrar, irmãs, que a mudança muitas vezes começa primeiro em nós, para depois, através de nós. Falando um pouquinho da nossa palavra de hoje. Primeiro, muitas vezes a costela recebe o impacto, recebe a batida, recebe o confronto, para depois o corpo receber, mas não com tanta intensidade. Então, minha amada, eu quero te dizer, se tem alguém dizendo assim, Denise, a palavra não é para mim, não sai da live, não fique triste comigo, é para nós. É para nós, irmãs. O teu esposo, Deus vai tratar, com certeza tem tratado da forma dele, não da nossa forma, como Deus tratou, do meu está tratando. E quando eu penso em colocar uma pregação, falar alguma coisa para ele, Deus é para ti, Denise, não é para ele. Então, minha amada, né, vamos receber juntas essa palavra. Irmãs, tenha esse compromisso firme com Deus, com os padrões dele. Obedeça o Senhor e os seus mandamentos de todo o coração. Por quê, irmãs? Por que isso? Porque quando nós entendemos que nós estamos fazendo, obedecendo a palavra de Deus, não estamos ali fazendo tudo para o homem, não estamos fazendo tudo sem um porquê, as coisas ficam mais fáceis. Olha só que bênção, né? A irmã está assistindo a primeira vez, amém, amém, não fiquem tristes comigo, irmãs, né? É a palavra que Deus me direcionou. Então, em segundo lugar, irmãs, seja fiel também à cerimônia, né? Às promessas feitas no seu casamento. A cerimônia, ou aquele momento que você escolheu, talvez você não passou por uma cerimônia religiosa, talvez foi só uma oração, talvez foi algo muito simples, talvez foi na igreja, uma bênção. Mas você sabe que houve uma aliança, irmãs. E a aliança, quando nós fazemos com Deus, não é apenas com o nosso esposo. E nessa aliança, irmãs, está ali muitas coisas, não é apenas adultério. Na lição 5,
até a irmã Floracista aí foi ela que ministrou, foi falado sobre a verdadeira fidelidade. A verdadeira fidelidade não é apenas ali você unir o seu corpo a outra pessoa. A fidelidade de Deus ali, a aliança do esposo, nós ali descumprimos quando nós falamos mal, quando nós expomos. A verdadeira fidelidade é como nós tratamos. Então, irmãs, ali essa fidelidade não é apenas o corpo. Começa no pensamento, nas nossas intenções. Então, essa fidelidade, irmãs, é também espiritual, emocional, que começa com uma decisão. A decisão, em primeiro lugar, é não sermos fiéis a uma pessoa, mas a sermos fiéis à aliança que nós fizemos com Deus. Em terceiro lugar, sinta alegria quando seu esposo for o centro das atenções. Afinal, é ele que está usando a coroa. Aqui, a esposa fiel, ela é uma coroa. Lembre-se, o brilho de um não apaga o brilho do outro. Em alguns momentos, ele estará em destaque. Em outros momentos, será você. Mas no fim, vocês caminharão juntos na mesma missão, irmãs. Isso aqui, irmãs, é uma questão assim, hoje tem muita comparação. Tem às vezes competição nos casamentos. Sabe, tipo, só meu esposo chamam para pregar, só meu esposo aparece, só meu esposo. Muitas vezes isso talvez seja um tempo de preparo na sua vida. Talvez seu esposo está aparecendo nesse momento porque você está sendo forjada, preparada. Talvez Deus está até mesmo mudando seu coração. Então, irmãs, ali nós não estamos numa competição. Qual sabe mais? Qual é mais sábio? Qual prega mais? Qual ganha mais? Qual aparece mais? Nós estamos ali, um completando a missão do outro. A palavra submissão é estar sob a mesma missão. Então, irmãs, nosso esposo, ele não é mais ou menos do que nós, mas ele é diferente. E quando nós entendemos isso, fica tão mais leve. Nós entendemos que muitas vezes, e eu não ia falar isso, mas eu quero te falar isso porque eu passei isso no meu ministério, e eu vejo que muitas mulheres passam. Há uns dias atrás, algum tempo, eu recebi, recebo muitas mulheres. Denise, meu esposo quer parar meu ministério, eu quero estar na igreja todos os dias e meu esposo não quer. Irmãs, eu já passei por isso. Falo assim pra vocês porque eu passei. De ter o coração muito voltado para a obra, de querer estar lá, muito com as pessoas. E muitas vezes eu ter que escolher. Ou eu estava na igreja ou eu estava em casa. Porque meu esposo não tinha tanta disposição quanto eu tinha. E ali, irmãs, eu ouvindo isso daquela irmã, eu comecei a dizer para ela o que eu passei. Eu disse, irmã, será que Deus não está te trazendo equilíbrio para este relacionamento, para o seu casamento? Talvez, se não fosse seu esposo segurando um pouquinho, pedindo, fica em casa, vamos tomar um café, vamos tomar um chimarrão, não vai hoje. Será que não é Deus te guardando para você não se entristecer, te guardando para você ter um momento com Deus, mas também com a sua família? Talvez, irmão, o que eu percebo é Deus te dando equilíbrio. Talvez um é muito para frente, o outro, um pouquinho mais devagar. E às vezes, irmãs, nós precisamos disso, nosso esposo, como proteção. Proteção, Deus usando ele para nos proteger. Porque mulher, às vezes, ela é muito intensa, ela é muito coração, ela se doa, ela não se doa um pouquinho, ela se doa toda. E muitas vezes é aí que nós nos entristecemos, é aí que nós olhamos para o lado, é aí que muitas vezes nós nos colocamos em lugares, coisas que Deus não nos chamou para fazer. Muitas vezes, se não tivesse essa proteção, nós trabalharíamos muito para Deus e pouco com Deus. Então, irmãs, ali nós estamos sob a mesma missão.
Página 34 agora, quem está com o livro, tá, irmãs? Tópico ali, o primeiro tópico da página, mas número 4 para nós. Seja leal ao seu marido. Guarde as fraquezas e falhas dele somente para ele. Irmãs, eu vou repetir, tá? E aqui também, irmãs. Foi uma coisa que eu vivi passando. Aprendi vivendo, desculpa. Sabe? Às vezes, nós expomos para uma amiga. Às vezes, nós expomos para uma liderança. Às vezes, nós expomos para alguém da família. Nós vamos lá e contamos para a mãe tudo que o esposo fez, tudo que o esposo falou. Contamos para a irmã. E às vezes, é algo ali momentâneo. Momentâneo. Bem-vinda, irmãs. Bem-vinda, Lete. Seja bem-vinda a primeira vez. Irmãs, às vezes nós estamos falando com as nossas emoções. E as nossas emoções não dizem assim, ele estava bravo comigo. As nossas emoções dizem assim, mas ele estava muito bravo comigo. As nossas emoções não dizem assim, e ele me ofendeu e eu ofendi. A nossa emoção falando é, e ele me ofendeu, e ele me magoou, e eu nunca esperava ouvir aquilo. Vocês estão entendendo, irmãs? As nossas emoções, principalmente se nós estamos sentindo, elas têm um peso, elas têm uma palavra muito forte. E as nossas emoções, eu quero te dizer, como uma pessoa que trabalha com isso, irmãs, assim, o que eu vejo, o que eu vivo, o que eu presencio, o que eu já fiz, é que o que nós sentimos não é a verdade. Nossas emoções, como diz a Bíblia, o nosso coração é enganoso. As nossas emoções, quando alteradas, faz nós fazermos uma tempestade, sim, num copo de água, irmãs. O livro é esse aqui, tá, irmãs? Mulheres Sábias em Construção. Depois vocês podem me chamar, tá? Eu tiro as dúvidas de vocês pra gente continuar. Não quero aqui atrapalhar, tá, irmãs? Mas podem chamar. Então, irmãs, as nossas emoções, elas fazem a gente aumentar as coisas. Então, imagina assim, deixa eu ver o que a Grace colocou aqui, né? E isso, falei já coisas, era só um momento e depois me arrependi. Por exemplo, irmãs, se vocês falarem ali pra mãe de vocês, ele me ofendeu, ele me magoou, aquela mãe não vai ter mais o mesmo carinho por aquele esposo. Talvez se for uma mãe, irmãs, que talvez não conheça o evangelho, pior ainda. Já pensou se seu esposo é cristão e você conta algo, ela vai dizer, mas que crente é esse? Mas que igreja é essa que ele vai? Você vai estar expondo, irmãs. Eu já fiz isso, por isso que eu quero dizer para vocês, olha só o que a Jane colocou, nossas emoções, né, descontrolam, fazem aumentar as coisas. Exatamente, as emoções descontroladas, como ela colocou, eu que li errado. Então, irmãs, às vezes a gente vai falar naquele calor da emoção, vai expor. A gente vai ficar numa boa com o esposo depois, vai ficar em lua de mel, vai ficar maravilhosamente bem, os dois se amando, os dois curtindo, e aquela pessoa que nós colocamos no meio, que nós expomos, vai ficar ali com raiva, ressentida, talvez achando até a gente, nossa, mas ele fez tudo isso e ela tá lá com ele. Então, irmãs, pensem sempre assim, se fosse comigo, eu gostaria que meu esposo chegasse lá e contasse para a mãe dele, para o pai dele isso que eu fiz? Eu gostaria que meu esposo chegasse no trabalho falando o que eu fiz? Eu gostaria que meu esposo chegasse e chamasse o nosso pastor e falasse o que eu estou fazendo, da forma que eu estou fazendo? Voltou, irmãs? A Silvia disse que travou. Vocês estão me ouvindo bem? Travou para todas. Vocês estão me ouvindo? Meninas, estão me ouvindo? Posso continuar? A Jaqueline disse, é verdade, por isso que eu aprendi a silenciar. Meninas, caiu. Vocês estão ouvindo ou não? A Cláudia disse que para ela tá normal. Ok, meninas, ok, obrigado, Jane. Vou continuar, tá, irmãs? Então, irmãs, com muito carinho, de alguém que já passou, que já foi tola, que já se arrependeu muito por falar demais.
Guarde o seu esposo, guarde o seu coração. Não se exponha, não exponha o seu casamento para qualquer pessoa. Não exponha tudo que acontece, tudo que você acha, tudo que você pensa, principalmente no calor da emoção. Principalmente no calor da emoção. 5. Exerça uma influência emocional positiva sobre o seu esposo. Como, irmãs, tá? Como? Seja uma excelente administradora do seu lar. 1 Timóteo 5:14. Eu vou estar lendo para vocês essa referência bíblica. Ótimo, irmãs. Ótimo, obrigada. Orem por mim pela nossa conexão. Eu quero ler para vocês Timóteo, 1 Timóteo 5:14, na versão A Mensagem, tá, meninas? Minha orientação é que as viúvas mais jovens se casem, tenham filhos, e essa parte é para nós, tá, irmãs? Cuidem da casa e não deem motivo ao inimigo para ridicularizar-nos. Irmãs, olha só, eu vou repetir na última palavra que quase não saiu, tá, irmãs? Mas cuidem bem da casa e não deem motivo para o inimigo. Eu vou colocar aqui, tá, irmãs? Te envergonhar. Envergonhar a sua casa. O livro é esse aqui, tá, meninas? Envergonhar a sua casa, envergonhar a sua família. Irmãs, eu não quero e eu não sou religiosa. Eu não quero dizer que você tem que fazer tudo isso, que, como eu disse, não que eu faço tudo isso, eu estou procurando, tá, irmãs? Estou procurando de coração viver aquilo que eu estou pregando. Não é fácil. Eu não estou aqui para dizer, te julgar. Eu não estou aqui para te condenar, para dizer assim, faça isso, tem que ser assim. Não, irmãs. Mas aqui é uma orientação da Bíblia. Quando nós não cuidamos da nossa casa, o inimigo nos envergonha. E sabe como que o inimigo tem nos envergonhado, irmãs? Muitas vezes, e eu preciso falar com amor e com carinho, como uma família fracassada. Muitas vezes o inimigo vai te envergonhar, você na igreja, pregando milagre, Deus te usando, e você chegando em casa, e você vê outra vida, aquela vida que você não quer. Essa semana, eu conversava com uma irmã, uma mulher de Deus, e ela falou algo muito lindo para minha vida, irmãs. Ela disse assim, ó, eu não estou falando, tá, irmãs, no sentido de me aparecer, mas ela disse assim, ó, Denise, Deus tem te usado muito. Eu tenho te acompanhado pelas redes sociais. Você tem sido uma bênção para Deus na obra. Mas eu quero te dizer, Denise, a maior bênção que eu e você podemos carregar é os nossos filhos andando no caminho do Senhor. É eu e você hoje. A gente não sabe por quanto tempo, ela disse. Ela tem 2 filhos casados já. A gente não sabe por quanto tempo. Mas a gente poder olhar para nossa casa e dizer que nós ensinamos a palavra de Deus para os nossos filhos. Se eles se desviarem, Denise, nós sabemos que nós cumprimos a nossa missão. E ela disse, não te esqueça disso, mulher. Que você pode ser uma bênção na obra, mas a maior bênção é você e a sua casa servirem ao Senhor. Irmãs, eu não estou trazendo essa palavra para condenação. Você é mulher de Deus que faz a obra com zelo, com sabedoria, com temor. Você que é uma mulher assim que tem sido essa costela firme na sua casa espiritual. Eu não estou trazendo isso para dizer que a minha vida é melhor do que a sua, que você está fazendo errado, não. Mas eu estou aqui nessa manhã como uma irmã, uma amiga de Deus para a sua vida, de dizer, minha amada, continue, fique firme, não desista daquilo que Deus colocou em suas mãos. Mas também não perca seu tesouro dentro de casa. A gente vê aquela parábola, irmãs, daquela mulher que ela perdeu as suas moedas dentro de casa. Que nós não venhamos negligenciar, sabe? Que a gente venha ter esse equilíbrio. Que a gente venha saber o dia de fazer a obra, mas que a gente venha saber o dia também de parar
E entender que a obra é às vezes a gente tomar um chimarrão com o esposo, olhar no olho. Ah, eu quero assistir, talvez você não goste de assistir o que ele gosta, mas você estar ali como parceira, como companheira, estar ali com ele, junto, você mostrar que você faz a obra, que todas aquelas pessoas são importantes, mas ele também é. Mas ele também é, irmãs. Mostrar para os seus filhos. Mostrar para os seus filhos que eles são tão importantes quanto os filhos das irmãs que você tem ajudado. Mostrar para os seus filhos que eles são tão importantes quanto aquelas pessoas que você tem ajudado. Esses dias mesmo, irmãs. Amém, amém, Jaqueline, que Deus te sustente, te dê força, que essa possa ser sua bandeira. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Esses dias mesmo, irmãs, eu disse para minha família, nós estávamos almoçando, e eu disse algo para minha filha, assim, que eu achei muito forte, mas eu disse, minha filha, ó, vou te dizer uma coisa. A melhor parte minha, quem tem, é vocês. A melhor parte minha, eu disse para ela, eu posso morrer amanhã. Isso eu sei que eu vivi. A melhor parte minha não foi para as amigas, não foi em live, não foi no meu trabalho, não foi para aquelas pessoas que eu sirvo. A melhor parte minha foi dentro da minha casa, irmãs. Isso é fácil? Não, irmãs, tá? E não estou dizendo que é tudo perfeito. Não estou dizendo que às vezes a tola aqui não quer dominar o negócio. Eu não estou dizendo que às vezes, irmãs, a palavra sábia foge. Um dia mesmo, quando eu estava escrevendo esse livro, um dia minha filha, ela fez o prefácio, então ela estava lendo o livro também. Então, irmãs, ela estava lendo o que eu estava escrevendo e ela estava lendo o que eu estava vivendo. E um dia ela disse assim, mãe, cadê a mulher sábia? Mãe, cadê a mulher sábia da nossa casa? Irmãs, quando ela falou isso, assim, eu fiquei com vergonha do que eu estava fazendo. Eu fiquei muito constrangida, eu comecei a dar risada, mas foi de vergonha, de nervoso, irmãs. Então, continuando aqui, nós precisamos cuidar sim, irmãs. Cuidar sim. Nossa casa também é nossa missão. Também é nossa missão. Amém, amém. Flávia, que Deus te fortaleça, em nome de Jesus, que o ânimo de Deus, o sopro de Deus chegue na tua casa, na tua vida, no teu corpo, no teu espírito, para você levantar, continuar, permanecer. Então, meninas, próximo, tá? Sexto. Exerça uma influência financeira positiva sobre a sua casa. Seja prudente na forma como você gasta o seu dinheiro. Irmãs, eu não vou entrar nessa parte do dinheiro. Mas eu quero deixar isso para vocês, tá? Essa parte. A gente também prega a palavra, também é a nossa missão. Muitas mulheres ali eu percebo, mas eu queria saber quanto meu marido ganha. Mas eu queria administrar o dinheiro do meu esposo. Será que nós temos sabedoria para isso? Será que nós mostramos confiança para fazer isso? Então a gente precisa ter essa sabedoria. Sétimo, exerça influência positiva no sobre os seus filhos no caminho do Senhor. Porque isso também honra o pai deles. Eu já recebi mulheres, sabe? Às vezes, mas o meu esposo é o sacerdote do lar. É colocado às vezes um peso que às vezes talvez o esposo não pode estar cumprindo. Aquele esposo não conhece a Deus. Aquele esposo talvez está trabalhando demais para manter financeiramente a casa. Aquele esposo está cansado. Talvez aquele esposo não tenha nem sabedoria para fazer isso. E às vezes há mulheres que negligenciam. Mas é ele que tinha que fazer, então eu não faço. Minha amada, a gente precisa ajudar os nossos filhos. Não cabe a missão dos dois. Não cabe somente a um. E outra coisa que eu vou dizer para vocês. Eu acho que foi... Qual aula? Me ajudem a lembrar, irmãs. Qual das meninas falou? Teve uma das aulas que uma das meninas disse algo muito interessante. Amém, amém, Arilene. Glória a Deus, minha amada. Por estar junto na mentoria, por ter o livro. Amém. Louva a Deus pela tua vida. Que ela disse... Irmãs, se a mulher não vai na igreja, às vezes o homem não vai. Se a mulher não puxa os filhos para irem na igreja, às vezes os filhos não vão. Então, como que nós vamos parar? Como que nós vamos parar? É cansativo, é pesado muitas vezes, irmãs. Mas a nossa missão é dar sustento. Lembram do comecinho da live? Quem entrou depois, volta depois e assiste. Qual ali as funções da costela no corpo?
dar equilíbrio, receber o impacto primeiro, receber as dores primeiro, manter postura. E às vezes a nossa postura é sim que o esposo se posicione, mas talvez até ele se posicionar, nós vamos ter que estar firmes. Não nessa coisa, minha missão, tua missão, meu erro, teu erro, ele não faz, eu não faço. Isso é sermos passivas, irmãs. E muitas vezes, por essa passividade, quem está se perdendo é os filhos. É os filhos, tá? Oitavo, seja uma esposa que honra o marido diariamente, por toda a sua vida. Irmãs, no nosso livro, eu não coloquei texto base nessa parte, mas eu quero colocar agora. Quem está com o livro, tá? As meninas que têm o livro, tá, irmãs? Vamos colocar ali como referência. No 8º tópico, na página 34. Eu quero colocar para vocês um versículo, irmãs, que diz assim, ó. Deixa só eu achar. Provérbios 31. Aqui. Provérbios 31, 12, tá, irmãs? Eu tô anotando no meu livro. Bem isso. Bem isso. Olha o que a Grace colocou, né? Muitas vezes nós não estamos sendo nem a coluna e queremos ser a cabeça da casa. Irmãs, no 8º tópico, página 34, coloquem aí, ó, Provérbios 31, 12, como nossa referência, tá? Ali diz assim, ó, vou repetir e depois eu vou ler o versículo. Seja uma esposa que honra o marido diariamente por toda a sua vida. Provérbios 31, 12 diz assim, ó. Ela lhe faz o bem e não o mal todos os dias de sua vida. Irmãs, vamos falar assim, ó, no modo carnal, tá? Como humanas, como mulheres reais. Quem quer fazer o bem todos os dias? Quem que quando fica brava, irritada com alguma situação, quer ir lá e agradar? Quem quer ir lá e fazer um cafezinho? Quem que está irritada com alguém e diz, meu Deus, hoje eu vou fazer a melhor comida, porque essa pessoa merece? Não. Às vezes a nossa carnalidade vai ser qual? Mas que vá lá fazer o seu café, mas que vá estar com fome, que vá fazer sua própria comida. Mas aqui, irmãs, esse versículo aqui está falando, tá, sobre o esposo. É uma sequência ali do versículo 11 que está falando do seu esposo. Isso aqui não, ela faz bem para as pessoas, não. Aqui está falando sobre marido, sobre esposo. Bom dia, Nira, seja bem-vinda. Então, irmãs, isso aqui foi uma situação, uma vez que eu ouvi, que veio, sabe, com esse confronto, mas também com a cura e com a ação, o mandamento de Deus. Quando nós discutimos com o nosso esposo, quando nós temos um desentendimento, quando ele faz algo que a gente não gosta, a gente não vai querer fazer o bem. Essa é a verdade. Essa é a minha verdade, essa é a sua verdade, é a verdade humana. Quando a gente está brava, quando a gente está irritada, quando a gente está ali, irmãs, com aquela situação assim, que bênção. A gente quer fazer o bem? Não. Não, irmãs. Mas aqui está dizendo o quê? Mandamento. Aqui é um mandamento. Ela faz o bem, não o mal. E às vezes o bem é a gente servir a algo que a gente não queria servir. Às vezes é agradar sem querer agradar. Às vezes é querer, em vez de agradar, esgoelar, né, irmãs? Preciso falar com verdade com vocês, irmãs. É o que eu penso. É o que eu tenho procurado aprender na palavra. Eu me lembro, irmãs, eu vou dizer para vocês uma situação que eu já passei. Às vezes é um desafio. Meu esposo gosta muito de tomar cafezinho. E às vezes já teve situações que eu não queria ir lá e fazer aquele café e dar na mão. Por quê? Porque eu estava, né, ali daquele jeito. Mas eu sempre lembro dessa palavra, irmãs. Tem sim, tá, meninas? Tem o livro digital. Ela lhe faz o bem todos os dias. Às vezes a gente não quer fazer o bem, mas eu lembro, Deus, eu estou fazendo para ti. Deus, eu estou cumprindo a palavra. Então, irmãs, quando a gente entende isso, que é o que a Bíblia diz, não é o que eu sinto.
É o que a Bíblia diz, é o que Deus manda, não é o que eu quero. As coisas vão ficando mais fáceis, tá, irmãs? Não é que vai ser maravilhosamente bom, mas não é um fardo, não é um peso, não é algo desgastante, porque a gente não olha para a pessoa, a gente olha para Deus. Deus, eu não queria, mas eu não me movo pelas emoções, eu não me movo pela raiva, eu não me movo pela razão, eu não me movo pela ofensa, eu não me movo por aquilo que o inimigo está dizendo, mas ele nem merece, não. Eu me movo por aquilo que está escrito, o que Deus diz, o que a palavra de Deus diz. Então, o último, tá, irmãs, aqui. Quando agimos assim, não apenas estamos buscando agradar e servir o nosso esposo. E eu quero dizer isso para vocês, irmãs de coração, eu não estou aqui falando para você servir e agradar homem. De todo o coração, irmãs. Não estou aqui dizendo. Sabe? Que você tem que ser ali, às vezes até relações tóxicas. Não, irmãs. Mas quando nós agimos assim, acima de tudo, nós estamos cumprindo a palavra de Deus. Porque em primeiro lugar, nós honramos, nós honramos ao Senhor e é dele que vem a nossa recompensa. Eu penso, irmãs, e é isso que eu tentei passar para vocês, que a gente não está aqui. Deixa eu só ler esse comentário, né? Uma vez brigada com o meu marido, né? Ela fez ali uma comida, ela fez uma comida que ele gosta. E o clima da casa mudou, olha só, mudou da parte dele, mudou da parte dela. E a situação logo se resolveu, foi bênção, irmãs, olha só. É sobre isso, mulheres sábias, não movidas pelas emoções. Irmãs, eu quero perguntar para vocês, eu quero que você pare e coloque aí nos comentários, tá? Eu quero ali que vocês me respondam. Qual mulher da Bíblia, ou homem, tá? Pode ser homem também, que você acha uma pessoa muito boa, uma pessoa bondosa, que você percebe que tem frutos de bondade. O fruto do Espírito, né, irmãs? A bondade é um fruto do Espírito na vida. Quem você acha aqui? Olha só, a Cléo diz que sempre que ela está chateada com o esposo dela, deixa eu ver se é ele ou se é ela, sempre ela faz o que ele gosta. Olha só que bênção. Aqui a Arilene colocou a Abigail, Dorcas, Ruth. Quem mais, irmãs? Quem mais? Dorcas, Ruth, Abigail. Quem mais aqui para nós é exemplo de bondade? Abigail entra até exatamente nesse tópico, né, irmãs? Uma mulher boa, com um esposo tolo, que a Bíblia diz. Ruth, Dorcas. Quem mais, irmãs? Mais alguém? A Sunamita. Bênção, irmãs. Essa semana, na nossa aula, nós falamos sobre a bondade, mas aquela que não é ingenuidade na Bíblia. Nós falamos sobre essas mulheres. Maria, mãe de Jesus, Raabe, Esther. Irmãs, eu quero perguntar para vocês. Cada mulher que você pensou, que Deus trouxe aí à sua mente, foi uma mulher boa, não foi? Eu tenho certeza que foi. Porque vocês colocaram e porque ali eu pedi isso. Uma pessoa boa. Uma pessoa que tem o fruto do Espírito, essa parte que é a bondade. Irmãs, essa mulher, eu tenho certeza que essas mulheres que vocês colocaram deixaram um legado espiritual. Essas mulheres, elas fizeram algo de bom em suas vidas. Eu tenho certeza que se eu perguntasse, né, para cada uma de vocês, Lidiane, por que você escolheu a Noemi? Roberta, por que você escolheu a Esther? É porque essa mulher, ela vai responder que a Esther teve uma atitude, teve algo, fez algo bom, viveu algo bom. A Esther, a Ana, todas elas fizeram coisas boas, irmãs. Foram intencionais, tiveram essa decisão.
Então, irmãs, ali a palavra de Deus diz em Efésios 6:8, diz assim, ó. As irmãs que têm o livro, acrescentem aí, tá, irmãs? Coloquem aí. Efésios 6:8 para finalizar o nosso livro, diz assim, ó. Vocês podem estar certos de que qualquer bem que fizerem, o Senhor os recompensará por isso. Não importam, tá, irmãs? Ali não importa quem vocês sejam. Algumas traduções dizem ali, não importa se você é escrava, se você é serva, se você é livre. Aqui está dizendo para nós que tudo aquilo que nós fizermos, quer seja bem, irmãs, todo o bem, irmãs, o Senhor nos recompensará. Por isso que eu coloquei aqui, ó. Quando nós agimos assim como todos aqueles tópicos que eu li, honrando o marido, reconhecendo que às vezes ele que vai aparecer, não a gente. Quando nós escolhemos ser fiéis, não expor, não falar, não fofocar, não falar suas fraquezas. Quando nós escolhemos fazer o bem todos os dias, não mal. Foi nossa última parte que nós falamos bastante. Quando nós escolhemos sermos fiéis à aliança, não somente aliança em adultério, mas emocional, aliança nas decisões, aliança não escondendo as coisas. Quando nós escolhemos honrar a Deus, servir a Deus, obedecer a Deus, irmãs, a minha e a sua recompensa não vem aqui, irmãs. Às vezes de uma pessoa que nós esperamos, colocamos expectativas, mas a nossa recompensa vem do Senhor. Essa mulher que você anotou, Ruth, Noemi, Dorcas, Sunamita, Maria, a gente vê na vida delas, irmãs, a fidelidade de Deus. A gente vê Deus honrando Ruth. Deus colocando aquela escrava, irmãs, aquela mulher que poderia ser chamada hoje de mendiga, que estava mendigando, se tornando a dona daquele local. Nós percebemos ali Noemi, a fidelidade de Deus de colocar alguém para cuidar de Noemi. Nós percebemos na Sunamita, irmãs, uma mulher que honrou a Deus com os seus bens, honrou a Deus cuidando do servo dele. Nós vemos ela segurando um filho. Nós percebemos a fidelidade de Deus na vida de Maria, a mãe do Salvador, bendita entre todas as mulheres. Então, minha amada, quando você olha para a circunstância, quando você olhar para o seu esposo, quando você olhar para o seu casamento, e talvez se você começar a olhar para o mundo, você não vai ter força, ânimo, vontade de cumprir a palavra. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós olhamos para o que aqui está escrito, o que Deus diz, o que Deus fez, o que Deus prometeu, nós entendemos que a nossa missão não é apenas sobre casamento, não é apenas sobre um esposo, não é sobre apenas servir, não é sermos menos. É sobre o que está escrito, é uma missão espiritual, é sobre o que nós vamos prestar contas e é sobre receber daquele que é fiel para cumprir. Eu falei para vocês em um dos tópicos, houve um tempo que o meu casamento estava passando por muitas lutas. Houve um tempo que eu estava ali, aquele casamento muito atribulado. Eu falei na live para vocês. Mas eu posso dizer, irmãs, nós somos perfeitos? Não, nós estamos também em construção, assim como a mulher sábia está em construção. Mas eu posso dizer para vocês que muitos frutos que eu colho hoje de fidelidade, de bondade, de cuidado, da misericórdia de Deus é por causa, irmãs, que nós escolhemos permanecer. É por causa que muitas vezes eu precisei me calar, achando uma humilhação. Meu Deus, que humilhação, eu vou ficar quieta. Mas eu dizia, Deus, eu vou me calar, mas é para o Senhor falar, porque olha, eu não consigo. Então, irmãs, o casamento verdadeiro, real, fiel, irmãs, não é um casamento perfeito. Essa pessoa não casou com você para te fazer feliz. Mas você se casou, você que entende a palavra se casou para cumprir uma missão, o que está escrito. Que em nome de Jesus, nós não venhamos largar essa missão. Eu quero finalizar com um testemunho. Eu sei que muitas de vocês já ouviram.
Mas eu sei que tem muitas mulheres novas aqui, eu preciso falar. Houve uma situação, irmãs, no começo da nossa fé, que eu me lembro que eu fui numa célula, eu e meu esposo, nós estávamos separados, nós estávamos brigados, e eu tinha aceitado Jesus, e eu não queria mais meu esposo. Resumindo, tá, irmãs? Resumindo, eu não queria mais, eu queria era Deus, eu queria Jesus, eu queria ali as coisas de Deus. E eu fui numa célula. E naquela célula, no final, a irmã que me levou disse, nós vamos pedir oração para a irmã. Nós vamos pedir oração para ela, você vai ficar aqui comigo que nós vamos pedir oração pela tua vida. E todo mundo foi embora, nós ficamos naquela casa. E aquela mulher muito sábia, a líder da célula, irmãs, ela disse assim, Denise, e o pai? E o pai da Laura? Minha filha era bem pequenininha, irmãs. E eu disse assim, ele tá bem. Assim, irmãs, sabe, curta. Tá bem. E ela disse, tá. E ela ficou quieta, ela disse, vem cá, então vamos orar. Só que quando eu me levantei, irmãs, para receber a oração, ela disse assim, qual é o teu maior sonho hoje? Qual é o teu maior sonho, Denise? Me fala, me conta. E eu disse assim para ela, irmãs, eu disse, meu maior sonho hoje é ver Jesus. Meu maior sonho é chegar no céu. Desculpa, irmãs, eu me emociono ainda. Eu me emociono por causa que a obra que Deus fez na minha vida é linda. É linda. Meu casamento é um milagre de Deus. Desculpa, irmãs. E ali ela disse assim, qual o teu maior sonho? E eu disse, meu maior sonho é ver Jesus. Meu maior sonho é chegar no céu e é olhar para Jesus. E eu me emociono, irmãs, porque esse continua sendo meu sonho. E ali ela disse assim, e quando chegar no céu, o que você vai dizer para Jesus? Quando chegar, tu vê Jesus, o que tu vai falar para ele? E eu não esperava aquela pergunta. E eu disse assim, eu vou dizer que eu venci, eu vou dizer que eu consegui, eu vou dizer que eu cheguei até aqui. E quando eu disse isso, ela disse para mim assim, e tu sabe o que ele vai te dizer? E eu meio perdida, irmãs, nova convertida, sem entender ali o que estava acontecendo. E eu disse, não, eu não sei o que ele vai me dizer. E ela mudou, irmãs, ela mudou, sabe, assim, a face, ela mudou tudo. Ela disse assim, sabe o que Deus vai te dizer? Deus vai te dizer por que você abandonou no caminho aquele que era para você ter trazido junto. Irmãs, quando ela disse isso, eu fiquei tão brava, tão furiosa, porque eu não esperava. E eu disse assim, e eu vou dizer pra ele que ele não quis, que eu falei, mas ele parou, ele desistiu, ele não quis continuar, mas que eu tô aqui. E quando eu falei isso, irmãs, ela começou a chorar. E ela disse assim, e tu, minha filha? Quantas vezes tu não me quis? Quantas vezes eu coloquei pessoas para falar da minha obra que eu tinha contigo, de mim para ti, tu não quis. Irmãs, eu sabia que Deus me chamava desde criança. Mas eu sempre dizia, quando eu ficar velha, eu vou para a igreja. Quando eu ficar velha, quando eu aproveitar bem a vida, eu vou para a igreja. Porque eu amava Jesus, eu conhecia a palavra. Naquele dia, o Senhor me constrangeu, que eu também não quis Ele várias vezes. Que eu também queria, mas eu queria depois. Mas que eu também tinha desistido várias vezes da caminhada. Quem era eu para desistir de alguém se Deus não tinha desistido de mim? Quem era eu para julgar alguém que estava dizendo que não queria o Senhor, se eu muitas vezes disse que não queria o Senhor? Se eu dizia, olha o que eu dizia, olha a minha fala, irmãs, eu quero aproveitar a vida. Que vida! Eu vivia numa escravidão, eu vivia numa miséria, eu vivia uma vida de vergonha, de dor, de morte, eu procurava a morte. Uma vida de escravidão, de todas as situações possíveis, irmãs. Então hoje eu estou aqui, como aquela mulher um dia esteve ali,
Assim como aquela mulher, Deus usou, irmãs, para dizer: não desista daquele que era para você trazer junto. Vamos orar, irmãs. Vamos orar. Senhor Deus, obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor falou na nossa live. Por tudo aquilo que o Senhor ministrou, Senhor, ao nosso coração. Oi, irmãs. Ouviram a oração? Estão ouvindo, irmãs, agora? Estão ouvindo? Que Deus abençoe, irmãs. Não sei quanto tempo ficou mudo. Estão ouvindo agora? Amém. Amém, irmãs. Estão ouvindo? Estão ouvindo agora? Sim. Amém, irmãs. Que pena que não deu a oração, irmãs, mas estarei orando por vocês. Orei por cada lar. Que em nome de Jesus, né, Deus, ali guarde vocês, instrumentalize vocês, que vocês possam colher, irmãs, em nome de Jesus, o fruto do posicionamento, da fidelidade de Deus sobre a vida de vocês. Que Deus abençoe, instrumentalize cada uma de vocês para cumprir essa grande missão. Que pena, irmãs, que cortou a oração, mas eu orei, o importante é isso, Deus ouviu, você continue orando. Que Deus abençoe, irmãs. Que Deus abençoe cada uma. Agradeço vocês que estiveram aqui orando, ouvindo a palavra, encorajando, estando junto nessa manhã, recebendo. Que Deus abençoe cada uma. E eu quero estar fazendo um convite, tá, irmãs? Um convite para vocês. Quem, irmãs, deseja... Amém, amém. Recebemos mesmo sem ouvir. Glória a Deus, irmãs, glória a Deus. Irmãs, quem quiser adquirir o nosso livro, tá? Nós estamos com uma promoção. Você adquirindo o livro... Voltou? Deixa eu só colocar carregar, irmãs, pra gente não cair. Estão me ouvindo? Irmãs, quem quiser adquirir o livro, tá? Amém, amém, irmãs. Obrigada pelo carinho. Quem quiser adquirir o livro, tá, irmãs? Vocês adquirindo o livro, vocês podem estar participando da nossa mentoria. Cada ciclo da mentoria tem 5 aulas ao vivo, onde tem ali, além do livro, vocês recebem o PDF com aquilo que foi ministrado. A gente sempre tenta trazer ali conteúdos novos, testes. A gente tenta fazer uma aula bem dinâmica para vocês estarem aprendendo juntos. Eu sei que tem algumas meninas aí da mentoria. Eu vou fazer até essa pergunta para as meninas, né? Mas o que é a mentoria Mulheres em Construção? Sei que a Ana Paula tá aí, a Rita. Quem mais está aí? A Adri também está aí. Irmãs, a mentoria são encontros pelo Google Meet. Não são lives. Ali no Meet a gente consegue se ver. Vocês também conseguem conversar, falar. Então ali na mentoria nós lemos a lição do livro. Aqui, ó, nosso livro, ele é assim, tá? Tem os dias. E no final, ó, Cléo, o que é a nossa mentoria? Responde aí. O que é a nossa mentoria? Ó, meninas, aqui é a parte da mentoria. Começa com uma declaração e oração profética, tá? Algo ali que a gente faz um compromisso de estar sendo uma mulher sábia. E aqui, cada dia... Tá? Ó, Ana Paula, é bênção, só vem. Meninas, aqui, ó, cada dia a mulher sábia, qual é esse aqui? Busca discernimento. Tem as perguntas, ó. Eu vou ler pra vocês, tá? As perguntas, vou ler uma, ó. O que é discernimento e por que ele é essencial? Então você vai responder, mas você vai ter o texto e você vai ter aqui 2 referências bíblicas. Hebreus 5:14, Tiago 1:5. Pra quê, irmãs? Para vocês lerem no texto e vocês buscarem na Bíblia o que é discernimento, por que ele é essencial nos dias de hoje.
E ali vocês vão respondendo. Tem esse espaço para as anotações. Muitas de vocês têm ali, né, a parte de livros. Gislaine me chama. Gislaine, não sei se tem meu WhatsApp, eu chamo aqui. A Gislaine comprou o livro, né, mas ainda não está na mentoria. Então, irmãs, nossa mentoria ali, vocês respondem. E na aula ali, eu tento trazer coisas para acrescentar. Por exemplo, na aula passada nós falamos sobre a mulher bondosa. E o nosso livro trazia só 2 exemplos de bondade, Abigail e Ruth. Então, ali na aula nós falamos sobre a bondade, a diferença de ser boa, ser ingênua. Isso à luz da Bíblia, tá, irmãs? É uma mentoria bíblica, é um estudo bíblico, é discipulado, é sobre o que a Bíblia diz, não é sobre o que a Denise sente, pensa ou acha, é sobre o que a Bíblia diz. E ali nós desenvolvemos isso, até mesmo um teste ali, rápido, para ver, nós estamos ajudando ou nós estamos sendo ingênuas, nós estamos buscando suprir carências emocionais ou nós estamos ajudando por causa que a Bíblia diz. Vamos dizer assim, à luz da Bíblia, nós sabemos discernir o que é a palavra de Deus e como colocar em prática. E ali nós falamos também de outras mulheres, que são exemplos de bondade, o que elas fizeram, o que elas nos ensinam. Então nós não paramos ali apenas em Ruth e Abigail. As meninas contribuíram. Então, irmãs, assim, a mentoria não é uma aula onde eu fico palestrando, eu fico ensinando e não é uma live como aqui. A mentoria vocês estudam e vocês trazem o conteúdo para nós estudarmos juntas. Então, o bom da mentoria é isso, que eu aprendo, mas ali quando vocês falam, eu aprendo também. Uma fala, uma conta um testemunho, tudo assim, mas com muita ordem, muita decência. A gente tenta trazer esse ambiente bem bíblico, baseado na palavra, mas de muito ensino, de muitas trocas. É um ambiente onde nós não andamos sozinhas. Então, você que quiser participar, irmãs, hoje o livro, tá? Eu ainda tenho, eu acho que tem 10 livros. A pronta entrega, você recebe em 10 dias úteis, está R$ 62,00, com o frete incluso, tá? Não, Gislaine, eu não estou mais com nenhuma mentoria, apenas a mentoria Mulheres Sábias em Construção, tá, irmãs? Porque, ó, a Uli também, a nossa parceira lá, a nossa aluna lá, né? Precioso o tempo da mentoria. Então, irmãs, até mesmo porque esse projeto é bem bíblico, irmãs, é bem assim, é um estudo mesmo. Eu estou só com essa mentoria para estar me dedicando a ali fazer, né, não perfeito, porque não é, mas assim, o meu melhor ali para nós estarmos aprendendo juntas. Então, você que quiser ali adquirir, tem o livro digital também, tá, irmãs? O livro digital está R$ 49,90. Também você recebe ainda hoje, você também consegue entrar na mentoria. Quem quiser participar, será uma bênção receber. E eu quero fazer um desafio. Você que talvez não conhece, não fez nenhuma mentoria comigo, não conhece o trabalho, mas talvez gostaria de saber como é. Saber se vai fazer sentido para ti, se você estará gostando. Participe de uma aula. Segunda-feira nós temos aula ali das 19h30 às 8h30, às 20h30. E na terça-feira de manhã, das 8h30 às 9h30. Venha, me chama aí no direct, né? Ó, eu quero participar de uma aula, eu quero conhecer esse trabalho. Conheça esse trabalho, se fizer sentido para ti, se você gostar, se Deus testificar e falar contigo ali que quer esse tempo, quer que você esteja junto, né? Vai ser bênção na sua vida. Será um prazer, tá, irmãs? Será um prazer receber cada uma de vocês. Que Deus abençoe. Um beijo, Gislaine, um beijo. Beijo, Daiane também. Daiane também já faz a mentoria. Que Deus abençoe, tá, irmãs? Que Deus abençoe cada uma de vocês. Dê um final de semana abençoado. E amanhã à noite, tá? Amanhã nós não temos live, mas amanhã à noite, às 20 horas, nós temos ali uma aula especial da mentoria, tá, irmãs? Lidiane, R$ 62,00 o livro. Você paga somente o livro com frete incluso, só esse valor, e você pode participar da mentoria, tá? Amanhã às 20 horas, irmãs, nós teremos um encontro especial ali, Provérbios para a família, onde você pode estar convidando sua família, seu esposo, uma amiga, para vocês estarem participando, recebendo ali um pouquinho do estudo sobre o livro de Provérbios. Não sou eu que estará ministrando, mas é um irmão, irmãs, que tem ali nos ajudado, tem sido bênção, esteve ministrando semana passada, contribuindo para esse estudo de Provérbios. Aquilo que eu ministro para as mulheres, né, irmãs, às vezes que é uma linguagem mais feminina, mais ali reservada, ele está trazendo essa lição também
para os homens também entenderem um pouquinho o livro de Provérbios, alguns mandamentos, alguns conselhos, estarem ali participando dessa mesa espiritual. Amém, irmãs? E isso, meninas, com a mentoria, com o livro, tá, irmãs? Vocês comprando o livro, R$62, já na casa de vocês, né, ali, o frete incluso, R$62, tá, irmãs? É esse o valor. Amém, minhas amadas? Que Deus abençoe. Até amanhã à noite, aquelas que puderem participar. Deus abençoe, minhas irmãs. Beijo.